Olá, pessoal, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Estamos chegando já no final do ano, né? No Natal, Ano Novo, nas nossas festas. Estamos fazendo mais uma live. E hoje a nossa live vai falar sobre os elementos terra e água, tanto no Feng Shui como na acupuntura. Porque você sabe que esses elementos, eles guiam o nosso corpo, né? Nós temos todos os elementos, os 4 elementos, né? Nós temos no nosso corpo. E isso influencia no nosso dia a dia, na nossa saúde, na nossa casa, em tudo, tá? E vou esperar o meu convidado entrar para poder fazer a live. Enquanto isso, eu vou chamar mais pessoas, né, para poder vir fazer perguntas, participar desta nossa live. E lembre-se de uma coisa, né? Temos que fazer as coisas que gostamos e que queremos. Para quê? Para que a nossa vida seja tranquila e seja vitoriosa, né? Oi, Cris, tudo bom? Boa tarde. Então, gente, tanto no Feng Shui como na acupuntura, temos pontos que ligam os nossos... São linhas, né? Que nós temos. Oh, legal. Agradeço, Cris. Compartilha, manda o direct para as pessoas. Tô esperando o nosso amigo que faz a live, o Diego, entrar, né? Aparecer aí para podermos desenvolver o nosso assunto. Caso ele, porque ele estava com algum probleminha no celular dele, né? Caso ele não consiga entrar, eu sempre faço a live de maneiras diferentes. Aí eu vou desenvolvendo o que vem, tá? Mas hoje, por enquanto, teoricamente, oficialmente, seria os elementos terra e água, tá? No Feng Shui, nós temos algumas equivalências quando esses elementos. As cores, os ambientes. Nós temos também pessoas que têm características desses elementos, tanto da água como da terra. Quando você entra na casa dela, você vê qual é o elemento dela, tá? É a mesma coisa quando você faz um mapa astral, tem vários elementos e algumas coisas que faltam até no seu nome, né? Por exemplo, vou falar do meu, tá? Eu fiz a numerologia, uma numerologia num site, as cores que faltam do meu nome. E as cores que faltam no meu nome, eu acabei completando com o quê? Eu completo com as cores, né? Em todo o meu visual e também nas coisas que eu faço pra mim, tá? Olá! E vamos lá, tá, gente? Então, assim, temos algumas direções que a gente pode Boa utilizar para nós. tarde. E aí, tudo bom? Oi, Silvia, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Estou procurando uma posição aqui para. Você está no celular? Você está no computador? Estou no celular. Peraí. Estou procurando. Ai. Vocês têm que comprar um tripé, gente. Mesmo um tripé Preciso. de mesa e colocar com aquela lâmpada e colocar. A minha lâmpada é diferente.
Eu tô com uma luz aqui, tá fazendo alguma diferença? Tá boa. Por enquanto tá bom. Mas dependendo Tá como você bom? mexe, fica um pouquinho escuro, mas tudo bem. Eu já percebi que depois que sobe para o YouTube, ela fica mais claro do que a gente enxerga aqui, fica melhor. Ah, Aí, é alguma esse- técnica, algum é, filtro que eles acabam utilizando. Eu estava é falando para as claro, aí pessoas que fica bom. tanto o Feng Shui como a acupuntura tem os elementos, todos os elementos, né? E que nós vamos falar sobre hoje terra e água, né? Onde que mexe, o que faz, o que acontece, e aí eu vou completando, dando os pitacos é, nos ambientes, tá? Porque as pessoas, elas podem ter a casa delas nessas, nessas energias. Tanto água quanto Isso tá terra, no tá? interior Então, da assim, a mente. pessoa às vezes é mais água, é mais terra, é mais metal, né? A internet está meio lenta. Tá lenta? Tá carregando aí, por De aí vez em quando assim? ela carrega, mas tudo bem, vamos embora. Ah, tá. Vambora. Fale o seu Então, ponto de vista dos elementos ah, vamos terra lá. e água. Qual que Então, você vai escolher primeiro? vou falar da Terra primeiro. A gente tem Tá. falado da personalidade da pessoa dentro dos elementos, né? Então a gente tem dos cinco, a gente tem a nossa personalidade, ela vai estar manifestando um deles, e dentro deles a polaridade yin ou yang, né? É isso que a Sim. gente tem falado dos outros elementos. Então eu separei umas coisas bem bacanas para a gente estar falando disso. E você ajuda complementando com o que a pessoa pode trabalhar esse aspecto dela na casa dela. Na casa dela. Perfeito. Porque, né? Sim. Porque o objetivo é harmonizar. E acho que não importa muito por onde você ataca, o importante é começar de algum lugar. Tem pessoas que podem se sentir mais à vontade em se submeter a alguma terapia diretamente, né? E aí a gente Sim. está aí para fazer acupuntura, Qigong, né? Ou massagem, mas tem pessoas que podem e devem mexer no espaço onde ela vive, porque é Que a reflexo. gente fala que é a terapia da casa. Porque os nossos É, ambientes influenciam em quem somos e no que e fazemos. também promove mudanças, e também vai promover mudanças, né? Sim. O importante é limpar a casa, não importa qual cômodo que você começa. Se vai ser no ambiente, ou se vai ser no seu corpo, ou no seu coração, o importante é começar de algum lugar, porque aquele movimento já vai catapultando outras coisas, né? Sim. Acredito bastante nisso. Então vamos lá. Então eu tinha falado dos outros elementos, tinha parado no coração, né? O coração ele gera a terra, certo? Uhum. E domina o metal. Então, o coração gerando terra, o que a gente entende? O coração gerando o baço e o estômago, né? O fogo gerando a terra. O fogo é o espírito que vivifica, que dá alegria. E a terra é o corpo, é a matéria que é animada por esse espírito. Então, quando falta fogo, quando falta espírito, quando falta alegria, a terra ela não é nutrida, ela não é gerada, e aí a pessoa vai ter inseguranças na vida, né? Ela pode se sentir instável, pode ser na esfera mental dela e pode ser com o corpo. O negacionismo do corpo, né? Que a gente vê muito também, que são todas desarmonias da alma, né? Tudo da alma que vai se manifestando. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter aqui a Terra, então, ela representa a mãe e representa a nutrição, né?
A mãe que gera, que nutre, que cuida. Então está muito ligado à questão com a alimentação, porque o elemento terra pega o nosso estômago também. Então ela está muito ligada à questão da alimentação, à nutrição, com o fato de receber e doar amor e afeto, tá? E ao cuidado. E também as impressões que a gente recebe do mundo, né? A indigestão mental e o pensamento que rege esses órgãos. Então, as pessoas, elas têm, às vezes tem gente que tem dor de estômago, que tem gastrite, porque pensa, 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 Pensa demais. pensa demais. Ó, o pessoal de São Paulo não para de telefonar pra gente. Eu tô tentando tirar aqui. E aquela pessoa que fica remoendo, consumindo o pensamento, ela vai afetar o estômago e a mente, né? E o coração. Então vamos lá. É a capacidade de, né, ser estável, de ser afetuoso com os outros. Isso está muito ligado com a uma questão do elemento terra, que afeta muito o elemento terra, está diretamente ligado com ele, né? Todos os outros elementos, eles têm aspectos emocionais, psicológicos. A terra, ela não tem a emoção, uma emoção. Ela é o próprio pensamento, a própria capacidade de pensar o intelecto, né? Então, dependendo do que a gente faz, se a gente tira um momento do dia para centrar a nossa mente, ou se a gente fica aceleradamente fazendo em atividade mental constante, a gente está gastando essa energia, solicitando essa energia. Bom, a cor é amarela, né? A cor é amarela. Você me corrige, eu acredito que as formas mais redondas estejam mais afinizadas com isso, né? Por conta Elemento da questão terra, então, da nutrição. depende se é o yin ou yang. Dependendo da energia que você vai colocar dentro da sua casa, lembrando que a energia yin, elas são os redondos, mas a energia yang são os quadrados. Então, assim, se a casa é de uma pessoa, de um homem, vamos dizer, você vai notar que vai ter mais formas enquadrados do que arredondadas. Porque o arredondado mexe Sim. com o feminino. Eu não sei o que aconteceu, que o seu volume abaixou tanto para mim. Estou falando bem O seu pertinho. volume abaixou muito para mim. É da internet. O teu aqui fica Nossa, que rodando, estranho. rodando. Mas mudou o barulho, Mas, mudou mas você está me ouvindo? Tô ouvindo, mas bem baixinho. Mas eu acho Bem que baixinho. na hora que. Mas vamos ver, pessoal, quem está aí na live, como é que está o volume? Como é que está a imagem? Como é que está? Aí vocês me respondem aqui, tá? Quem entrar vai respondendo, tá? Certo? Então, vai depender tudo do yin e yang, no caso de todos os elementos. Uhum. Certo, certo. Então, se essa pessoa for muito insegura, essa pessoa que tiver personalidade terra, ela ela pode ser assim, como que eu falo, como que eu explico? Ela, pela solicitude dela, ela vai sempre se oferecer, né, boazinha, mas é no sentido de atrair as pessoas para perto dela por conta de Tá. uma dependência, emocional, né? E se a mãe também ela não tiver
condições físicas ou emocionais para estar ali presente e cuidar da criança no primeiro ano de vida, ela pode desenvolver na vida o sentimento de rejeição e de insegurança também, que pode levar a desenvolver esses comportamentos, né, de acordo com se ela for mais yin ou mais yang dentro do elemento terra dela, né? E o tratamento à base dos 5 elementos, com acupuntura também e com meditações, ele também atua sobre isso, né? Então vamos lá. A contemplação também, né? A utilização do pensamento que eu falei, ela também é característica do elemento terra, o pensamento. Então, o ideal é a gente sublimar ele com disciplina, com regramento, para não consumir demais, né? E não ficar tanto no interno, lá Então, dentro do yin, sem tomar a pessoa do atitudes e elemento também terra não também é muito invadir a materialista, vida né? dos outros. Como? A pessoa do elemento terra, ela é muito materialista, porque ela fica focando naquilo que ela quer conseguir. E se ela não solta, ela não realiza. Sim, também. E na esfera do comportamento relacional, quando ela tem o tipo Yang, ela pode querer invadir demais a privacidade do outro, a vida do outro. E vai ter aí uma questão de uma simbiose ali, uma vitimização de ambas as partes. Então, porque ela, eu cuido de você, eu protejo você, né? Só que nisso ela sufoca o outro. E o outro se sente, sufocada, vai rejeitar, porque está me sufocando, não deixa eu respirar. E só que os dois seguem ali amarrados, né? Pode ser uma relação, uma amizade, pode ser pais e filhos, podem ser alguma outra relação hierárquica, né? Que essas coisas acontecem. E os dois seguem infelizes, porém coladinhos, né? Precisa de um movimento muito forte ali para fazer a libertação ali dessas pessoas, né? O centro de energia do baço é o chakra do plexo solar e também tem, para alguns outros autores, o próprio chakra do baço, que ele vai corresponder no nosso ponto VC12, ponto de acupuntura VC12, ó. Tá vendo aqui onde está a minha mão? Que ele fica bem ali para cima. A gente vai ter um espaço aqui onde acaba a costela e o centro do umbigo. Ele vai ficar bem no meio, tá? É o pontinho VC12. É o centro de energia ali do bar. Esse ponto de acupuntura, ele corresponde ao chakra do baço, ao centro energético do baço, tá? Então ele vai ter essas funções ligadas com a nutrição, vinculada lá com o rim, com o Tanchen, para armazenar energia, mas também com o coração, na questão de receber e de doar amor e afeto, né? Vamos lá, eu vou falar primeiro do tipo terra, tá? Do terra yin. Até a pessoa que tem personalidade do tipo terra, para o lado yin, ela sofre com a falta de iniciativa. E ela vive no mundo interior dela de pensamentos e muita preocupação.
só que ela não transforma isso em ação. São pessoas que são intelectuais, que leem 4 livros ao mesmo tempo, podem ser professores, podem ser, não necessariamente só professor, podem ter qualquer profissão, mas geralmente Sim. são pessoas ligadas à cultura, à educação, porque mexe o baço, o estômago, o elemento terra, ele mexe muito com o intelecto, né? Com a energia do pensamento mesmo, tá? Então a pessoa ela se interioriza demais, ela entra demais e ela fica nas preocupações sem fim, né? Ela se preocupa demais pensando nas coisas, né? Ela não toma decisões, ela não age, certo? Sim. Então são os intelectuais, os obcecados. É muito fácil essa pessoa desenvolver transtorno compulsivo, obsessivo, né? O toque, por causa dos pensamentos, né? Ah, e ela E na sofre com essas acupuntura você questões tem ecológicas. como alterar isso pela acupuntura? Tem sim. É, ela precisa focar em atividades físicas que trabalhem o corpo e não tanto a mente. Então, o Qigong, por exemplo, focando no centro do corpo, no umbigo, né? Na região do Tenchen, né? Onde fica o pontinho VC4 aqui, que é ligado ao rim. Essa pessoa precisa ser aterrada, precisa ser ancorada, ela precisa ser incentivada a falar dela, né? A colocar as ideias dela em prática. No As ambiente atividades dela, para ela físicas, em aterrar, geral, vão ajudar é bastante. interessante colocar vasos de cerâmica, tá? Os vasos de cerâmica, eles dão o aterramento Ah, na casa, você fala. na casa, no ambiente, Casa. Aham. Tá tá? muito baixinho. Qualquer coisa eu vou pegar um fone de ouvido para te ouvir. Agora eu fiquei É que até eu não me preocupado. adapto ao fone de ouvido. Mas é o meu celular, eu acho, viu? Depois eu vou ver Provavelmente. esse problema aí. Porque eu tô te Porque ouvindo bem. eu tenho muitos padrões de baço, né? Não digo tanto na personalidade, mas as desarmonias energéticas. E o som do baço é o canto. E eu vivo cantarolando e eu adoro ouvir música. Então, as pessoas que cantam, tá na fila do banco cantarolando, tá na fila do mercado, ela não é capaz de ficar quieta, ela tá lá cantando uma música, emenda uma música na outra. Essa pessoa tem padrões de baço. O baço é um aspecto muito importante nela, é o elemento terra, né? Que se manifesta nesses órgãos que para a medicina chinesa é nutrição, né? E então Sim. depois eu vou ver o que está acontecendo com esse celular, porque eu sem musiquinha eu não existo, né? Sem música, não, a gente não existe, realmente. Eu É não, música, eu preciso. meditação, porque tudo isso acaba dando um equilíbrio na gente e nos ambientes. Sim, a Raquel tá dando oi, ó. É minha mãe. Oi, mãe. Oi, Raquel. Como é que tá o som, Raquel? E, Escreve pra gente aí. Se tá bom o né? som. E assim, então as pessoas do tipo Terra Yin, elas têm um vazio interior grande e elas acham difícil tomar conta dos outros, elas não cultivam esperança, são pessoas assim, desesperançadas, né? É, teve uma questão aí com a mãe, geralmente, né? O coração não nutriu o baço, né?
Então faltou afeto, faltou amor, Faltou amor. tá? Elas podem ter até uma dificuldade de se solidarizar com as outras pessoas por causa disso, né? Ah, aí, mas acho que aqui, será que eu já emendei nas minhas anotações aqui? Ó lá. Não, tá Leia o que certo, ela tá escreveu. certo. Som ótimo. Essa- Só falta a música. Eu tô com então uma acho que é música o de meu, fundo acho que é o aqui. meu celular. Que pena. Eu vou ter que É, ver isso aí. deixa eu ver aqui. E é isso. Então, essa falta de solicitude é muito característica, né? Ela não tem esperança nem para ela, nem para os outros. Isso pode deixar a pessoa um tanto negativa, né? Então, tem que tomar cuidado. É aquela pessoa taciturna, né? Ela vai ficar enfiada nos livros, preocupada, e ela, quando você precisar de uma ideia para resolver alguma coisa, ela nunca vai dar. Ela nunca Vou vai tentar deixar resolver. uma música Ela de fundo fica. aqui. Oi? Vou tentar deixar uma música de fundo aqui. Bem baixinho. Continua falando. Agora que eu não vou te escutar, vamos lá. Aí ela continua, essa pessoa, ela nunca vai dar a solução, porque ela costuma ficar naquele circuito fechado das preocupações. Tá? Ela fica Se ela remoendo dentro desenvolver dela. padrões de desarmonia, de baço, de ter doenças fisicamente, ela vai sofrer de inapetência de manhã. São aquelas pessoas que ficam sem comer o dia inteiro, ficam muito cansadas durante o dia e à noite elas não conseguem dormir, porque já afetou o coração e a mente repousa no coração. À noite ela vai trabalhar. Ela vai estudar para a prova do dia seguinte de madrugada, ela vai colocar trabalho em dia à noite. Tá? São coisas assim. Troca, né? Troca o dia pela noite, praticamente. Troca. E aí começa as. Só um momentinho, eu vou fechar a janela. E aí, Raquel, dá para Aí. ouvir a música de fundo aqui? Ela tá ouvindo. Então, e, bom, vamos perguntar para ela. Eu não estou conseguindo te ouvir mesmo, mas tudo Então, bem. é, então deve ser o seu celular. Vê o volume dele, porque eu já mexi no meu O aqui e já meu pus celular. o volume. Eu vou Mais pegar um alto. fone. Vamos lá. Isso, fala agora. Estou falando. Tá me Agora ouvindo eu bem? estou ouvindo muito bem. Deve E ser o seu você vai. celular mesmo. Isso, e você subiu alguns centímetros na sua vida. Aqui, ó, subi você um pouco. Eu subi? Agora ficou ótimo. Subiu. Então, tudo bem. Aí, assim, tá dando para compreender, bonitinho, né? Tá dando para Então, entender sim. assim, certo. Então, vamos lá. No tipo Terra e Yang, as pessoas têm uma capacidade de cuidar dos outros muito grande. É a própria mãe superprotetora, né? Um exemplo legal, assim, da gente usar. Só que assim, enquanto aquele tipo Yin, ele não cuida nem dele, ele não cuida da alimentação dele, ele não faz as coisas para ele. Ele tá assim, a pessoa se larga, tem a tendência em se largar um pouco. O tipo Yang também, só que ele vai procurar compensar fazendo isso para os outros.
né? É Hum. aquela pessoa que não cuida dela, mas ela quer cuidar Mas de todo está à mundo, é a disposição dos Marte. outros. Ela está à disposição dos outros, mas ela não faz por ela, né? Acontece isso também. É... No caso. Ah, vou esperar um pouquinho. Tem mais coisa para falar do tipo IN, porque fica muita coisa na cabeça. Estou preocupado com o tempo também. É... O tipo IN da Terra IN, quando tem essa questão da falta de iniciativa, né? Motivação. Uma motivação, lição de vida que essas pessoas precisam. Elas precisam aprender a sair da mente delas e interagir mais com o mundo, interagir mais com as pessoas, né? Elas precisam disso, da interação, fazer afirmações positivas, ter um pensamento mais positivo, né? Porque com o tempo elas podem afetar outros sistemas, elas podem afetar o elemento metal, Sim. elas podem desenvolver uma depressão, né? É comum. Ahn, o exercício muito útil também é prestar atenção no Tanchen. O Tanchen é um centro de energia que vai corresponder ao segundo chakra, o chakra Swadhisthana, que fica embaixo do umbigo. Na acupuntura, ele é o ponto VC4. Vai corresponder direitinho ao VC4, aquele pontinho. Então, fazer trabalhos que focalizem a atenção ali. E posteriormente também o coração, né? Porque é aquela pessoa que pode até ter problema com toques, assim, de não gostar de contato físico, de ser tocado, em última escala, sabe? Mas assim, é muito sutil. Não é só uma pessoa com toque, com problema que tá assim. Isso acontece em expressões diversas, bem sutis até, certo? O que a pessoa Certo. pode fazer na casa dela para melhorar Então, esse isso que veio conforme você está destravamento? falando, me veio assim, ela tem que fazer uma revolução, porque é uma pessoa que não consegue foco. Então, ela vai ter que colocar algumas coisas no chão, né? A nível de vasos, até algumas coisas no tom de madeira, né? Para ela poder estabilizar e ter o chão dela. Ah, você falou algo interessante. A madeira domina a terra. Se ela tiver com essa predominância da terra no para muito para dentro, muito interiorizada, bom colocar um pouco de madeira aí, né? Sim. Porque a madeira faz esse Então, o movimento suporte, ela se o pessoal impõe um pode usar um pouco sobre a suporte de terra. madeira nos vasos, sabe? O cachepô pode reformular toda essa estrutura se ela tem plantas, entendeu? Ah, Tendo sim. plantas em É, casa, plantas são sempre bom. modifica. Porque tem a madeira, nas plantas tem o caule, que seria a madeira, né? O elemento madeira. Ok, ok. E aí, durante esses trabalhos, para a gente estar atuando nessa pessoa, ela não focalizar tanto a mente dela, ela não focalizar tanto a cabeça, porque ela já está consumindo demais o pensamento, ela já está focada demais na mente, né, em cima. Então, a questão conheça o corpo, faça atividades, né, para fora, né, para o externo, se relacionar com as pessoas, se relacionar com o exterior, É que caminhadas, agora, né? na época que nós estamos vivendo, não é fácil. Então, você vai ter que usar o quê? Não. O celular, os meios de comunicação para você fazer isso. Sim,
E plantas em casa também. Sim. Procurar se relacionar melhor com aquela pessoa que mora dentro da sua casa, né? Exato! Que foi Conversar difícil para mais, pessoas. Não foi nada fácil para né? algumas pessoas. Que elas descobriram que o relacionamento não estava tão bom, não. Então, assim, E foram você. obrigadas a se confrontar, né? Exatamente. Porque as E pessoas só se viam nisso, de manhã ou à noite. E então não tinha aquele convívio. E aí tudo foi obrigado a você ter esse convívio. E é, você conhecer a pessoa que estava ao seu lado que há muito tempo você não conhecia. sim, e É, isso vai exacerbar os traços de personalidade de exatamente. todas elas, né? Exatamente. É, um precisa de mais conversa, o outro quer mais espaço, não quer tanto papo. Então, a gente precisa equilibrar as balanças aí, Sim. né? Tudo tem que ter o Ah, equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, tudo tem que ter o equilíbrio. E para a pessoa conseguir o equilíbrio, ela pode respirar. respirar, sim, Porque com aí ela vai certeza. equilibrando toda essa energia. Sim, Fazer também. limpeza dos linguagens. Existe uma limpeza de 50 pontos que você limpa ponto por ponto para você poder estar bem. Onde a gente acessa essa limpeza? Onde a gente vê isso? Então, eu tenho no meu canal, lá no YouTube, eu tenho essa limpeza. Eu tenho a limpeza dos chakras e tenho a limpeza, uma outra limpeza, que é justamente essa. Depois eu coloco Ok, no GTV, eu coloco o link onde você bom. pode ouvir. Porque você não precisa baixar no celular, você pode ouvir e principalmente na hora que você vai dormir. Você limpa e depois equilibra os chakras. Então, a primeira Bacana. etapa é a limpeza e depois é o equilíbrio. Bacana. Tá? Então, Se a como pessoa não, tá, vocês podem ver em não algum consegue. lugar desta tela, a Silvia vai colocar o link em algum lugar. Quando eu estiver lá no IGTV, aí eu vou colocar o link. E Tá? interessante também, você falou da respiração. A Terra Sim, gera o metal, né? Então, metal pulmão vai mexer com toda essa parte de respiração. E isso tudo vai fazendo a pessoa na Terra, na personalidade Terra-in, vai fazendo ela se retrair cada vez mais e deprime. Uma sim. comidinha, uma coisa que a pessoa pode colocar no dia a dia, coisa que mais assim vem fresco na cabeça agora, gengibre. O gengibre, O gengibre ele ele é esquenta, doce, então ele nutre e ele também é picante. E ele ele faz a quenta. expansão, ele expande, ele é Ele expansivo. faz a pessoa ter atitude. Ter atitude. Ele vai atuar tanto na terra, alimentando o baço, estômago, quanto no pulmão, favorecendo esse movimento de dentro para fora, Sim. certo? Então ele é bom para ele vai fortalecer a pessoa que está consumindo, que está gastando o pensamento, e ao mesmo tempo ele vai fazer ela vai dar uma reavivada, vai animar, Vai fazer né? com que ela tenha algumas atitudes. Sim, tirar ela um pouco do retraimento, fazer ela expandir, né? Já Exatamente. a Terra Yang, quem que entrou ali? Patti Brown, Nath Nath Paiva. Paiva, sejam bem-vindas, depois fica disponível no YouTube, E né? no IGTV. Para quem não me conhece, eu sou acupunturista. É, vamos lá. Então, o tipo Terra Yang, ele precisa desenvolver força interior, controlar o medo e a insegurança. Essas pessoas com medo e inseguras, ao invés dela se recolher, como o tipo anterior, o que, que ela acaba fazendo? Ela acaba
para preencher a insegurança dela, ela precisa se ancorar nas outras pessoas em volta. É nisso que acontece a dominação às custas do cuidado. Tá? E isso acaba dando. Acontece os relacionamentos abusivos também. Sim, sim, aquela coisa, você é ingrato porque eu faço por você, eu cuido de você, né? Eu te Sim, alimento, eu te dou as provisões que você precisa, você me paga desta forma, né? Tem essa, tem toda essa questão. Ahn, deixa eu ver mais aqui. Focar também no Tanchen e no coração, tá? Então hoje eu estou recomendando o Qigong para todo mundo. O Qigong, para quem não sabe, é a atividade física, entre aspas, né, da medicina chinesa, que, que a medicina chinesa é um sistema completo, né? Aqui no Ocidente a gente só conhece a acupuntura, é o mais sim, popular. Mas a acupuntura, ela é a clínica geral, ela é tudo, ela abrange tudo. Mas a gente tem também a ortopedia. Qual que é a ortopedia da medicina chinesa? É a massagem. A gente tem a fitoterapia, que corresponde à nossa alopatia, à nossa medicação. A dieta, a nutrição e a atividade física também. E a atividade física, que é o Qigong, o Tai Chi. Mas eu tenho mais afinidade com o yoga. Pode também. Eu não dou para essas coisas, mas eu gosto de fazer corrida, de fazer um outro esporte. Conta? de andar, né? Conta. Claro que conta. Claro que conta. Porque principalmente para o tipo in, fazer algo que te dá prazer, cuidar de você, fazer alguma coisa para você, né? Que essas Sim. pessoas elas se abandonam. Elas se abandonam. Então, fazer uma comida que você goste de comer, fazer um passeio, comprar alguma coisa para você, é o materialismo positivo, né? Comprar alguma coisa que vai te fazer bem, alguma coisa que seja útil, ou que se não for tão útil, mas que te alegra, que traz né, algo positivo Sim. para você. Uma roupa que você queria, alguma coisa, se permitir. Isso vai ser bom para tipo em sair um pouco dele para fora e o tipo Yang que precisa voltar para ele, que precisa se dar o que ele está querendo dos outros, né? Ele precisa se dar, certo? Que mais a gente pode falar? Teoricamente, Então é ainda a gente tem uns isso. 15 minutos. Então, vamos continuar no elemento terra, porque para entrar no elemento água, aí não vai ter Sim, tempo suficiente para isso. O que você certo. acha? Certo, concordo. Estava pensando nisso. Estamos aqui Antenado. alinhados. Estamos antenados, tá? Ah, então, o tipo Yang, ele vai ter a personalidade Terra e Yang que a gente está falando. Ela vai ter, assim, essa questão da dependência do outro, mas ele vai usar a solicitude dele se colocar à disposição do outro para atrair a atenção, né? Enquanto tipo, o Yin fica lá na bolinha dele retraído, o Yang é expansão, então ele vai começar a incomodar os outros, né? E Vai ter pode, atitude, né? Vai ter mais atitude do que o vai yin. ter mais Vai atitude, fazer mas as isso coisas. ele vai E é o fazer que as as pessoas coisas. precisam, né?
ter atitude, fazer as coisas acontecerem. E mas isso pode dar até em chantagem emocional. Pode dar na chantagem emocional também. Aquela coisa assim, Então, eu gosto de você, né? A lojinha, né? A lojinha de sentimentos. Ah, é a troca. ela A é troca uma de. troca, só que ela é uma troca esperada, né? Porque ela dá porque ela quer receber. Exato. Só que nunca é o suficiente para suprir essa carência, porque o vazio está nela. E ela precisa preencher isso nela. Então, são lições de vida diferentes, né? Enquanto o tipo Yin precisa interagir mais com as pessoas, ele precisa aprender a se doar, ele precisa aprender a receber e a dar. O tipo Yang precisa aprender a se dar. Ele precisa aprender A a olhar para se dar, dentro. a olhar para dentro dele. Isso, obrigado. Ele precisa aprender a olhar para dentro dele. Se dar o que está faltando. Problemas assim. Então, basicamente nessas lives, nós temos falado das personalidades, das características Características, né? emocionais pertencentes aos 5 elementos, sem entrar exatamente nas doenças, né, da medicina chinesa. Então, falar um pouquinho disso. Dentro da medicina chinesa, a medicina chinesa ela não fala em doenças. Ela fala em síndromes energéticas dos elementos, dos órgãos, que somatizam em sintomas. Muitas vezes nós conhecemos alguém que tem uma doença, nós temos uma doença, e essa doença é só um sintoma de uma síndrome que abrange outra doença, outros sintomas de uma outra doença, e que a medicina nem relaciona uma coisa com a outra. Né? O tipo de personalidade que a gente está falando, né? Hoje a gente falou das personalidades Yin e Yang do elemento Terra. Ela não vai ter desarmonia energética, ela não vai ter doenças obrigatoriamente do elemento Terra, porque tem outros elementos envolvidos, né? Se a base da Quais são as insegurança doenças dela. do elemento terra? Sim, isso, eu vou falar. Não é obrigatório que ela tenha, porque tem a interação com outros elementos. Mas quando ela desenvolve, e as outras personalidades também pode desenvolver a desarmonia do elemento Sim. terra. Né? Então são coisas aí diferentes. Então, do elemento terra, vai pegar muito o estômago, todo o processo digestivo, desde a alimentação até a evacuação. Né? A, a gastrite, a gastrite nervosa, tem papel do fígado, do elemento madeira aí? Tem. Mas é a preocupação, é o gasto excessivo do pensamento, a pessoa preocupada remói, ou a pessoa que não recebe bem as opiniões de fora, o que entra e ela tem a indigestão mental. Né? Ela vai ter dor de estômago, ela pode ter cansaço, fadiga durante o dia, Sim. dificuldade de ficar em pé, muito tempo em pé, não é muito tempo em pé ninguém aguenta, mas no tempo que seria normal, ela já fica muito exausta, muito cansada. É aquela pessoa que não para em pé nas duas pernas, ela tende a se apoiar, ela se escora, né, por causa desse cansaço, dessa fadiga. O baço, o baço e o estômago são órgãos ligados ao elemento terra. E o meridiano do baço, ponto 1, começa no pé. E o meridiano do estômago, o último ponto, termina no pé. Né?
Então, Hum, os pés estão muito relacionados com o baço. É um microsistema que reflete o corpo todo, ele está ligado com o baço. Então, reflexologia dos pés é muito interessante, é agradável para essas pessoas, está recebendo massagem nos pés também. Outras desarmonias, obesidade ou perda da massa muscular e a compulsão por doces. Gente, esse pessoal, principalmente quem tiver na carência, a gente quer compensação. Então as sim, pessoas vão comer. Só que elas não vão comer o doce que nutre o baço. O sabor do barra, o sabor do elemento terra é o doce. Então, quem está carente do elemento terra vai buscar o doce. Mas ao invés de comer inhame, cará, abóbora, cenoura, batata doce, só vai comer tudo que é derivado de leite. Porque é gostoso, né? Tudo que é é. gostoso é feito com leite. Bolo, chocolate, sorvete, agora que tá calor, Paçoca, bala. paçoca, bala, mas é péssimo, acaba com a pessoa. Acaba com a pessoa. A retenção, então, a retenção de líquido também, os edemas de pernas, de tornozelos, junto com o rim também, tá? Mas tudo vai começar ali no baço. Dor de barriga, não é dor de barriga. As fezes amolecidas, o cocô mole, de manhã, todo dia, a pessoa com um pedaço de comida não digerido, intestino irritável, a pessoa faz colonoscopia, vai para lá, vai para cá com o médico, aquele exame doloroso, complicado, que é ruim, né? E não Sim, acha nada. Porque é funcional, porque é tudo do emocional. É o baço que está frio, que precisa de calor, que precisa comer raízes, precisa comer grãos, e a pessoa bebe gelado e está lá nas farinhas, nos açúcares e nos derivados do leite, né? E gastando pensamento, e gastando sim. pensamento. Excesso de atividade física e excesso de atividade mental. Porque o elemento terra, ele vai reger o volume da massa muscular, o contorno do músculo, o trabalho braçal, o trabalho físico e também a atividade mental e intelectual, certo? Então é Sim. basicamente isso. Uma coisa que ajuda para essas pessoas que abusam muito do baço, estão sofrendo de cansaço, pé gelado, a moxa bustão, que é aquele bastão de artemisia. Tá? Eu vou pegar aqui, tá bom? Só um momentinho, bem rápido. O bastão de moxa, gente, ele esquenta, ele é uma erva, né? E que você acende e você vai acionar alguns pontos justamente para fazer essa ativação que Eu ele come. falou, tá? Então, assim, esse bastão vai pegar alguns pontos. Nossa, é mágico, porque É vai acionar os pontos mágico. que a gente precisa e vai mudar. É mágico. E ó, custa 6, 7 reais esse bastão sozinho. Se comprar a caixa, vem mais barato ainda. Consulte um acupunturista, consulte um profissional. A gente vai orientar. Não precisa pagar para fazer toda semana isso no consultório. Ou tem casos muito graves onde a pessoa tem síndrome do pânico. Síndrome do pânico envolve o rim,
mas vai precisar disso daqui. Geralmente começa com o baço e o fígado. O paciente pode fazer isso em casa, sozinho, tá? Porque senão não melhora. Atualmente, com Então, as lives, a pessoa pode se consultar com um profissional e o profissional vai orientando aonde a pessoa vai ter sim, que acionar os pontos. Porque a gente, como sim. leigo, que não sabe esses pontos, não vai saber se aplicar. Né? Então, assim, mas tendo E um a gente profissional vai do outro ensinar. lado, que são as consultas, né? A orientação, você acaba conseguindo fazer em você. Isso. As raízes, de forma geral, elas nutrem, né? Vem direto da terra. E o gengibre, gente. Gengibre é o que é assim, é maravilhoso para esses quadros também. Você pode Sim, ralar, deixar de molho na água, fazer aquela água aromatizada e beber daquela água. Também pode ralar na salada, temperar na salada. E em sopas, caldos você também. pode fazer também escaldapé, né, com gengibre. Ótimo! Aquela pessoa do pezão gelado, né, que sofre no frio, mesmo nesse calor que a gente já está entrando no verão, você põe a mão no pé da pessoa, tá gelado. Sim, E tudo isso é padrão de baço, de deficiência do elemento terra, né? Então ela pode fazer um escaldapés, colocar baço, pode colocar sal marinho, sal grosso marinho sim, também, já vai fortalecer o elemento água também. Então, para as pessoas que estão sofrendo aí de ansiedade, com palpitação no peito, diarreia, fazendo xixizão o dia inteiro, que pé gelado, né, desenvolvendo pânico, pode fazer tudo isso. Tá? Escaldapé com gengibre, com sal grosso. Consulte o acupunturista, eu vou ensinar a fazer a utilização disso daqui. Se a pessoa não tiver 20 minutos no dia para se cuidar, para olhar para dentro, né? aproximar isso, para olhar para dentro dela, colocar isso perto do pé, geralmente os pontos estão ali dentro do pé, ali no pé, e se cuidar, por causa do cheiro, da fumaça que faz, aí, gente, fica difícil, né? A pessoa precisa querer se cuidar, né? Sim. E isso daqui, opa, e isso daqui é mágico, tá? E isso daqui é mágico. Então é isso. A gente tem aí várias ferramentas para estar trabalhando, harmonizando a casa com Feng Shui, harmonizando através do corpo com o Qigong. Eu tenho formação no Qigong Primordial de Wudang, para estar trabalhando isso com o paciente. Podem nos procurar, a Silvia presta consultorias, faz Sim. o Feng Shui, faz o Feng Feng Shui. Shui, eu faço a parte fitoenergética também, por isso que quando você fala de alguns elementos, né, eu Aspectos consigo dar os emocionais, a pitacos. fitoenergética entra muito, né? E ajuda também. Sim. E ajuda também. Então, gente, os problemas podem ser vários, mas a gente tem tanta solução também, a gente tem A tanta solução coisa existe, é só a pessoa para querer ir tratar. buscar. Exatamente. E é para aquela pessoa em volta da gente, sem invadir tanto o espaço, porque se a pessoa não quiser ajuda, não tem como, a gente pode oferecer as soluções. Olha, tem coisa que pode te ajudar, né? Você pode sair dessa. Sim. Então, basicamente, é isso. Eu espero ter sido claro, né? Conseguido passar, que Numa sirva, próxima né, para live as a gente vai falar do pessoas, elemento água. a água.
Ah, né? deixa eu falar rapidinho antes que o Insta derrube a gente. Mas ele não tem derrubado, Estamos. mas tudo bem. É, mas assim, importante. Então, o elemento terra, ele mexe principalmente com a digestão, né? Ele vai lidar com a comida. Sim, E também, na medicina chinesa, nós temos as 4 estações do ano, né, pertinentes aos elementos, só que o intervalo das estações, quando começa a chover, o período de chuvas, vigora o elemento terra, que seria uma quinta estação, aí, entre aspas, né? Que são um período de chuvas entre as estações do ano. Estamos entrando no verão. sim, Então, os 10 dias aí que antecedem o verão, agora que a gente está entrando, vai vigorar o elemento fogo no verão, só que agora, quem que está predominando é o elemento terra. Então, agora é a hora de cuidar do nosso baço, do nosso estômago, de cuidar da nossa alimentação, não cometer todos aqueles excessos maravilhosos do Natal e do Ano do Novo. ano novo, Então, já, principalmente do Natal, porque bem ali o verão entra ali dia 20, dia 21, com solstício de verão, né? Agora. Então, nesse momento, é a hora da gente cuidar para a gente já começar o verão fortalecido. Apesar do fogo gerar a terra forte, o baço e o estômago forte vai gerar sangue, vai gerar energia, vai gerar chi para o nosso coração. Então, isso vai sim, deixar a gente alegre, feliz, para que a gente possa produzir, trabalhar, né, o pensar melhor. E para as pessoas que têm problemas com insônia, com ansiedade, com depressão, também vai ajudar muito, bastante. Então é isso, cuidar dessa nossa alimentação nesse período. é Pandemia importante. acontecendo no mundo, pandemia, a quarentena não existe mais no momento, né? Não está acontecendo quarentena. Existem Só ainda que a algumas pessoas pandemia, fazendo a quarentena assim, porque então, assim, elas se sentem bem fazendo isso, se né? sentem Então, bem. Sim, é mas porque vamos elas estão olhando para aproveitar, dentro. estão olhando para dentro. Vamos aproveitar que a ocasião favorece para que nesse período não se façam as aglomerações e que a alimentação também seja mais harmoniosa, seja mais regrada. As Com certeza. reuniões vão diminuir, o volume de gente vai diminuir. É melhor comemorar com as pessoas mais próximas, que moram mais perto, Sim, ou que estão dentro de casa, certo? E você não precisa se entupir de doces, de pudins, de moças de manjares, e nem comer aquele monte de maionese, por exageradamente, favor. né? Tudo na medida certa, tudo no Exageradamente. equilíbrio. Tudo na medida certa. Isso também é Feng Shui. Porque quando a gente cuida do nosso corpo, nós estamos fazendo o nosso Feng Shui da alma, de quem nós somos, Sim. o que nós podemos realizar primeiro para a gente, depois para os outros. E é uma prova de amor o que nós Sim, fazemos conosco. é Ele, uma porque prova de amor. elemento terra é nutrição, então se eu me cuido, se eu me alimento bem, eu estou me amando, eu demonstro amor por mim mesmo, Por mim. né? Eu Aí as estou coisas amando e eu vou ter condições de acontecem. amar o outro também. Você já fez a sua cartinha para o Papai Noel? Eu ainda não, preciso fazer. É Então. uma boa ideia. Eu Gente, estou uma pensando em fazer dica. um caderno de reiki para o ano que vem. Dá Isso! só Uma dica. dica, gente. Ai, faça a sua cartinha para o Papai Noel, né? O que você pode fazer? Você escreve tudo que você quer realizar, seus desejos,
E aí você pode fazer uma queima, tá? Aí você pega um. Eu tenho um caldeirão de bruxa, que é um caldeirão de ferro. Não tem um, tem mais de um. E aí Eu eu acho vou colocar e vou fazer a queima, vou colocar músicas específicas e fazer a queima. Numa próxima live, que eu sempre entro de vez em quando, eu vou ensinar vocês o que vocês podem fazer a nível de rituais pequenos para vocês, tá? Existe um ritual de Feng Shui também muito legal, quando você faz em família com muitas pessoas. Não sei como vocês vão passar, mas se vocês quiserem, vocês deixam depois nos comentários que você quer essa dica desse ritual do Feng Shui, ok? Que você pode fazer com todo mundo que vai na sua casa, com toda a família. Ou com quem mora com você, tá? É muito legal, eu já fiz diversas vezes com a minha família, eu já fiz diversas vezes. Né? Então, assim, tem maneiras de bacana. você se divertir, tem maneiras de você fazer, tem maneiras de você abrir caminhos. Lembra que quando você pensa e você pensa positivo, e você tem aquela constância de pensamentos, você consegue realizar aquilo que você quer realizar na sua vida. E o humor é muito importante. Sorria. Outro dia eu coloquei num momento de reflexão. Sorria, mesmo que o seu sorriso seja triste. Pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Então, gente, nesse final de ano, aprendam a sorrir. Tá? Sorria primeiro para você. Olha para o espelho, fala o seu nome alto, várias vezes, de 7 a 9 vezes, e sorria para você. Porque você vai estar se harmonizando, elevando a sua energia. Essa é a minha dica para final de ano para vocês. Você tem alguma dica, Diego? Perfeito. Ah, eu já devia ficar preparado, né, para essa pergunta, mas eu nunca me preparo para essa pergunta. Vamos Porque tem lá. que ser espontânea, que nem eu ouvi, dei os pitacos e no final veio para eu Vai. falar uma dica. Então, por isso que eu pergunto para você sempre uma Ótimo. dica. Perfeito. Então, minha dica, eu Sim. ouvi uma ideia muito interessante e já não é novidade, mas dessa vez me tocou um pouco. Então, fazer um caderno e a gente está colocando nele tudo que a gente quer concretizar, quer realizar pro próximo ciclo. Né? Ah, e você vai reformulando ele durante 7 dias. Você faz no primeiro dia, revê no segundo dia. Isso quem deu essa dica foi a Adriane Hiromoto do canal Isto é Mo, tá? Plágio é feio, né? Vamos lá, mas me veio agora a ideia, mas a ideia é dela. Então vamos dizer de onde vem. Então no segundo dia você revê tudo aquilo. Porque nesse período a gente vai vendo o que é mais importante, o que é menos importante, o que está muito acima das capacidades, o que está mais dentro do que a gente deve, do que a gente pode fazer. E depois 10 dias de mentalização em cima Desses desejos, de- que desses você escreveu. desejos. Isso, e aí a gente tem o ano para rever isso daí, né? O caderno de Reiki também Sim. Eu falo que é o caderno muito das bruxas ou o interessante. caderno das magias, que é também Isso. o caderno de reiki. É um grimório, né, praticamente. Ah, quem for reikiano pode fazer um para si e um com os nomes de todas as pessoas queridas, conhecidas, e enviar um pouco de reiki uma vez por semana, né? Eu tenho isso começado, mas não levei adiante. Então, Então, dessa aí a vez eu quero, sugestão eu é quero fazer.
Em vez de você fazer para as pessoas e elas não sabem o que você está fazendo, porque se elas não abrirem o campo, a energia fica por um período em volta, depois a energia vai embora. Então você pode fazer na Comunica, sua rede oferece social, primeiro você também. pode colocar o título, estou enviando reiki. Se você quiser, deixe seu nome, seus dados. E aí você vai Ótima fazer com ideia. pessoas que estão abertas para receber. Senão você vai ter muito desgaste. Isso. Tá? E aí, nisso, você pode mandar para as pessoas, aquelas que quiserem, e para os animais de estimação, se elas quiserem também. Tá? Porque Ótimo. eles precisam também, ainda mais com fogos e tudo mais, eles precisam estar seguros. Ok? Certo. Ótimo. Bem Complementando lembrado, a sua dica. dezembro é o mês verde da proteção animal. Né? Sim, E fazer um caderno para si também, para sim, nós com certeza. mesmos. Né? Tá? E se quer doar para as pessoas, porque quanto mais você doa, mais você recebe, mas as pessoas têm que estar abertas para receber. Então, por isso que é a sugestão. Fale para as pessoas se elas querem receber e elas vão deixar o nome para quem mais. E aí você vai passar para o seu caderno e vai fazer o reiki. Aham. Sem desperdício de Ótimo. energia. Sem isso, sem nos Porque desgastarmos, aí, né? exato, porque aí o desgaste é seu. E se a energia vai e não encontra uma passagem, ela fica ali por 72 horas. Depois ela vai embora ou dissipa. Fica Tá? Então, se a pessoa já certo. estiver aberta, ela está querendo aquilo, então fica mais fácil. Ok? Muito que bem. A dica Gratidão, é essa, que não Diego! veio dos cadernos. Eu que te agradeço. Gratidão por essa E live. Vamos combinar, quem sabe, até antes do final do ano, para a gente finalizar o elemento água, né? muito Quem bom. sabe entre o ano novo, Natal e Ano Novo, a gente faça uma para finalizar o elemento água, ainda mais que passagem de ano, muitas pessoas passavam na água, né? Fazendo oferendas para ir manjar, sujando a praia, né? E nem provavelmente esse ano não vai ser tudo isso. O momento é de aprendermos a fazer a tudo dentro da gente. Nesse momento, a oferenda ela tem que ser Para é, de dentro para fora. É, é, ela tem que acontecer dentro da gente, né? Você pode ter um altar em casa, você pode, Sim, né, não necessariamente ir até lá, né? com certeza. Precisamos colaborar na contenção Com a da pandemia, natureza. com a natureza. O universo todo está convidando a gente para olhar para o nosso interior e rever as nossas atitudes. Sim. Então, com certeza a divindade ela vai receber as nossas ações, mesmo dentro da nossa casa ou mesmo dentro da gente, onde a gente Gratidão às estiver, e pessoas que nas nossas ficaram até o final atitudes, da live. né, com Gratidão os para as outros. pessoas que vão assistir depois. E o elemento água vai ser na próxima, Raquel. Provavelmente vai ser entre Natal e final do ano, na quarta-feira, tá? Hoje nós falamos bastante do elemento terra, então vamos deixar o elemento água para o final, a última semana de 2020. Ok? Ok, Gratidão, gratidão. Mais alguma coisa, Diego? gratidão. Ah, só. Acho que foi o suficiente, foi o necessário. Foi muito bom. E deixaram a Tá gente bom. passar quase 15 minutos ainda. Então, Gratidão, gente. Façam as suas obrigado. perguntas Tchau. Faça as suas perguntas deixa depois no IGTV que a gente responde as perguntas que vocês tiverem sem problema nenhum, tá bom? Meu coração para vocês e espero vocês na próxima live.
Ok, ok? até lá. Gratidão, Diego. Até mais. Gratidão. Até.